O chefe da diplomacia da União Europeia, atenção, Joseph Borrell, fala agora sobre a guerra na Ucrânia. Vamos acompanhar. Que a liderança geopolítica da Europa começou a nascer. É o momento, é o ato do nascimento geopolítico da Europa. Assim que estivermos conscientes dos desafios que estamos encarando, a Europa deve assumir suas responsabilidades. É o momento em que nos conscientizamos, e é o primeiro momento desde a Segunda Guerra Mundial em que um país invade outro, e é um país com armas nucleares. E isso faz parte de sua tática de intimidação. Eu fico enojado quando eu penso nas analogias históricas e o que levou à Segunda Guerra Mundial. Uma tragédia, e essa é a tragédia que a Europa enfrenta hoje. E além de nos assustar, isso deve nos unir. Nós temos essa ideia, muitos têm a ideia de que a Europa perdeu o momento correto, porque o horizonte da guerra se apagou. E, infelizmente, não. Isso nos lembra que o mal, a tragédia no mundo nunca se dissiparam. E se trata do uso da guerra, do uso da força, da violência. Que nós temos debatendo isso aqui há anos. E como a Europa pode contra-atacar esse tipo de coisa. Nós falamos muito sobre o uso defensivo no passado e nós começamos a juntar os nossos programas militares. E é por isso que o programa militar e os Estados-membros criaram regulamentos de segurança que permitem que agora mobilizemos armas para a Ucrânia. Nas próximas semanas, com o auxílio do nosso estratégico, nós vamos ampliar a nossa reflexão e antecipar as nossas respostas. Porque uma das lições que precisamos aprender da invasão da Ucrânia é que, mais do que nunca, é que a Europa deve pensar estrategicamente sobre si própria, seu ambiente e o mundo. Não é mais um luxo, é uma necessidade. A Europa deve ampliar sua reflexão, seu reflexo em questões de segurança e do seu papel importante nesse tema. Precisamos pensar no instrumento de coerção, retaliação e contra-ataque. A olhar para esses adversários, e nós precisamos entender que para fazer a paz, nós podemos estar juntos, mas que para a guerra basta um. E é isso que Putin impôs a nós. E é por isso que nós devemos aumentar a nossa capacidade de defesa, de dissuasão, perdão. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de dissuasão para prevenir a guerra. E aqueles que pensam que a nossa força de dissuasão não é forte o suficiente, nós dizemos que desde que essa agressão começou, nós reagimos de uma forma que Putin não esperava. Nós asseguramos que nós nunca sacrificaremos a nossa liberdade e que a liberdade está no altar do nosso bem-estar e da prosperidade. Sendo presidente desse parlamento em 2007, eu tive a oportunidade de encontrar o Sr. Putin e olhar nos olhos dele após o assassinato de um jornalista. E eu falei para ele que nós não iríamos mudar os direitos humanos na Europa por causa do gás. Nós não iremos compartilhar desse pensamento. Nós não iremos abandonar a defesa dos nossos direitos humanos e da liberdade, porque somos mais ou menos dependentes da Rússia. E temos de começar a trabalhar rapidamente, como a comissão promoveu, para cancelar essa dependência. No último sábado,
depois de receber outra reunião do Conselho e debater com o Conselho da União Europeia, eu falei com o presidente Michel e ele me disse: estamos fazendo tudo o que podemos, será? Será que tem mais? É suficiente? Será que a gente está impotente diante disso? Nós temos de ter os Estados-membros apoiando essas decisões e tirar a Rússia do sistema financeiro. Como nós podemos, a Ucrânia, não país por país, de uma forma descoordenada, mas todos. E vamos falar com os Estados-membros de novo. E em poucas horas nós conseguimos colocar uma resolução para dar apoio financeiro entre os e apoiar o exército e o povo da Ucrânia. Em menos de 24 horas, uma tática de guerra caiu. E um tabu caiu. Mostrar essa liderança aos nossos parceiros internacionais para desligar a Rússia do sistema financeiro. A presidente Ursula foi muito importante para isso. E agora metade das reservas do Banco Central da Rússia estão completamente fora do controle deles, estão congelados. Dá para imaginar? Essa é a capacidade de coerção. Era impossível alguns dias atrás e hoje é possível. E hoje isso é possível em termos de inflação. E eles estão sofrendo com a inflação e com o enfraquecimento da moeda. Nós temos capacidade, nós mobilizamos essa capacidade e temos de continuar fazendo isso, colocando as capacidades dos nossos Estados-membros e da União Europeia. Eu gostaria de lembrar que a opção de paz da União Europeia tem um orçamento separado, porque nós pensávamos que nós éramos membros da União Europeia e que nós não precisaríamos de armas e não cederíamos armas. Nós podemos e nós fizemos. No próximo orçamento, pensem nisso. Quando votarem no próximo orçamento, usem sua capacidade, a capacidade orçamentária de sua instituição para colocar os meios para lidar com a próxima crise e para a próxima agressão russa. Estamos trabalhando também na arena internacional para tentar construir uma coalizão para condenar a Rússia na ONU. Até agora eles não têm votos a favor. Há países aliados da Rússia que não votaram ou se abstiveram. Então, na próxima Assembleia Geral da ONU, estamos vendo que o mundo inteiro condena nesta Assembleia Geral da ONU. Não há justificativa para um país poderoso atacar um vizinho mais fraco. Não é possível falar disso, ser passivo diante disso. Você não pode colocar no mesmo patamar os dois lados. Nós temos de estar do lado deles. Nós usamos nossas capacidades coercitivas, não necessariamente usando armas. Quando falamos da Europa sendo um poder duro, nós pensamos no poder militar, mas há outras maneiras de exercer o poder duro. Nossa capacidade coercitiva é uma forma de influenciar o comportamento dos outros. Isso, não apenas por armas, mas pela Comissão Europeia, que conseguiu fazer isso de forma bem-sucedida, usando medidas. Muito obrigada, presidente von der Leyen, por isso. Nós não estamos falando de mísseis, mas também de um efeito num país que não permitirá gastar, que eles não possam usar o dinheiro que venderam o gás para usar isso. Isso é, senhoras e senhores, a lição mais importante que podemos ter dessas circunstâncias tão trágicas. Nós não podemos simplesmente
evocar o Estado de Direito e falar dos nossos relacionamentos e tratar e usar o nosso passado democrático. As forças do mal, a violência física para resolver um conflito ainda estão em ação, e contra essas forças nós precisamos mostrar nossa capacidade mais forte para agirmos de forma mais consistente e sermos mais unidos do que já estamos até agora. Acho que nós surpreendemos o mundo, nós surpreendemos Putin por a nossa capacidade veloz de reagirmos. Este momento no parlamento, com os seus aplausos, nos mostra que as instituições devem continuar nesse caminho já iniciado. Este é o momento que os europeus entendem que vivem num mundo perigoso. E para confrontar isso, nós deveremos ter uma união mais forte. A pandemia nos mostrou das ações que nós deveríamos fazer em conjunto e que essa união era importante diante de uma crise. E agora, este momento trágico nos dá um ímpeto novo para nos mantermos unidos e para contra-atacar essas ações que ameaçam os direitos humanos, a segurança e a união de todos.